Gente, é um prazer estar aqui com vocês para pregar a palavra de Deus. E é uma baita responsabilidade. Eu não vou me esconder que estou bastante nervoso aqui, mas com a graça de Deus vai dar tudo certo. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Gênesis. Se você acompanhou as mídias da rede, você percebeu que hoje nós vamos falar sobre namoro, né? Namoro e noivado. Então, vamos começar do princípio. Já parou para pensar que a gente vive em uma sociedade tão deturpada que o que era para ser um absurdo é comum. E o que era para ser comum é um absurdo. Isso acontece no que se refere também ao namoro. Eu vou ler aqui uma pergunta de um site, Superela, certo? Então, vocês me perdoem, não foi eu que escrevi essa pergunta, tá bom? Então a linguagem não vai ser a linguagem que Antônio falaria. Mas a pergunta diz o seguinte: sexo antes do namoro, sim ou não? Então, meninas e meninos, vai fazer um mês que essa moça está com um rapaz, e a pergunta dela é: ele não, até agora não falou de namoro, mas ele quer fazer sexo comigo. O que eu devo fazer? É a questão. Ela deve ter relações sexuais antes mesmo de começar a namorar? Ou ela deve começar a namorar para ter relações sexuais? O triste não é a pergunta. O triste são as respostas. A dúvida dela é se isso vai atrapalhar ou não um futuro relacionamento. Pois bem, uma conselheira sábia escreve o seguinte: atrapalhar em que exatamente? Em ele querer namorar? Não caia nessa. Se ele estiver sendo honesto, ele quer uma relação séria com você. Agora, se ele estiver sendo um cretino, que usa as palavras para conseguir o sexo, nada vai mudá-lo. Você pode cozinhá-lo por 1 ano sem sexo, e ele ainda assim vai fazer disso um objetivo, ainda que você resolver que chegou a hora certa. Aí na hora que você resolver que chegou a hora certa, ele vai conseguir seu objetivo e depois vai embora. Ela, além de dar uma tese tão complicada como essa, ela piora. Ela diz, e veja só, ela não é só uma série de argumentos, tem base, viu? O que eu quero dizer é que você tem que seguir a sua vontade. Não pensar em fazer nada para garantir um namoro. Se o cara gosta e quer namorar com você, ele pode ter relações com você depois de 1 ano ou na primeira semana, que nada vai influenciar. O cara sempre vai querer você. Então, se tem vontade, faça. Se não tem, continue nos amassos. Eu tenho feito algumas perguntas a mim mesmo essa semana. E uma delas é: aonde nós vamos parar? Porque se a situação chegou a esse nível, isso está muito complicado. Você pode me questionar, e você vai, quem sabe, fazer várias vezes durante essa pregação: mas Antônio, é uma não crente, tudo bem, é um outro mundo, Antônio. Na igreja não é assim. Uma pesquisa de um site de relacionamento cristão entre jovens atestou que
que mais de 50% dos casais de crentes que participaram dessa pesquisa fizeram sexo antes do casamento. 50% não é o suficiente, é mais de 50%. Então encare, é como se nós nos juntássemos todos em casais e metade dos casais aqui já está tendo relações íntimas e estão aqui cultuando a Deus, levantando a mão e dizendo: o Senhor abriu um caminho para mim. O que é o namoro? Bem, o namoro primeiramente não é bíblico, no sentido de que não está na Bíblia. Você não vai encontrar um dia José dizendo a Maria: e aí, Mariazinha, vamos namorar? Não vai ter. Você vai morrer de procurar esse texto e não vai encontrar. Namoro começa a surgir por volta de 100 anos atrás. Até então, o costume era de um relacionamento mais parecido e firmado com o nosso noivado. E como eram os namoros de 100 anos atrás, o jovem ia para a casa da moça, ficava na sala com a moça, acompanhado dos pais. Não tinha TV naquela época, só para situar você. Então, a conversa era entre os filhos, o namorado, a filha, o pai e a mãe. Não saíam de casa, não iam tomar um açaí. Com a invenção do carro e com essa acessibilidade, os jovens começaram a namorar fora de casa. E com isso, com as modernidades que foram chegando, o namoro também se modernizou e hoje nós estamos como estamos. É um relacionamento de compromisso entre um crente e outro crente, um casal de cristãos, que pensam, ou é para pensar, no casamento, ou que caminham para o casamento. Então, qual é o alvo principal do namoro? Alexandre Mendes, e aí é muito importante, eu acho que a gente não falou. Quem aqui já viu o livro Namoro e Noivado que Deus Sempre Quis? Pronto, o escritor ele esteve aqui conosco alguns anos atrás. E ele diz no seu livro que o alvo principal do namoro é glorificar a Deus. Não é fazer a sua namorada feliz e nem o seu namorado feliz. É glorificar a Deus. E como nós glorificamos a Deus no namoro? Nós vamos ao texto sagrado agora. Gênesis, capítulo de número 2, verso do 21 ao 25. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo momento que tivemos de adoração, o momento que tivemos de comunhão. Agora nos ajuda para que através da tua palavra possamos compreender os desígnios do Senhor para a nossa vida. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Como eu falei,
O alvo principal do namoro é glorificar a Deus. E como nós glorificamos a Deus no namoro? Em primeiro lugar, obedecendo o padrão divino. Você já leu Gênesis 1 e 2? Deus está criando todas as coisas. E criando todas as coisas, Ele estabelece um padrão para a criação. Então você tem, por exemplo, o sol e a lua, os luminares, que determinam se está de dia ou de noite. E também determinam as estações. Isso é um padrão. Você tem a época da colheita. As frutas não nascem fora da sua época. Isso é um padrão. E você tem o Deus criando todos os animais. Cria toda a fauna. Estabelece um padrão. Cada animal do sexo macho, cada macho tem sua fêmea. O cachorro tem o seu par. O papagaio tem o seu par. E aí ele dá uma tarefa a Adão. Eu quero que você nomeie cada animal do jardim. Você pensa que o homem não trabalhava no Éden? Meu querido irmão, já imaginou a quantidade de nomes que Adão teve que colocar naquele dia e identificar? O primeiro biólogo. A Bíblia também estabelece um padrão na criação, pois nós encontramos todas as vezes que Deus cria uma coisa, o que Ele diz. Então viu Deus que isso era bom. Isso aí, galera, valeu. Bom. Deus cria e diz que é bom. Mas em dado momento da criação Ele diz, não é bom. E que momento é esse? Quando Adão nota que cada animal tem o seu par e ele não tem. E o que é que Deus diz? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, uma auxiliadora que o corresponda. Então, no padrão da criação, perceba muito bem, se Adão não tivesse pecado, nós teríamos para cada mulher um homem e para cada homem uma mulher. O padrão da criação é um padrão estabelecido em casal. A ideia é: Adão não pode cumprir a missão de cuidar do Éden sozinho. Eu vou fazer alguém que o socorra. E eu quero dizer a você que a palavra, por vezes, nós não levamos isso a sério, mas quando Deus cria o homem, a ideia é que Deus está salvando o homem, cria a mulher, a ideia é que Deus está salvando o homem, criando a mulher para ajudá-lo a cumprir a missão. O homem não tem capacidade de cumprir a missão sozinho. Então, ele faz essa auxiliadora. E Adão diz: essa é ossos dos meus ossos, é carne da minha carne. E ele diz aquele famoso versículo: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher. O padrão é que em dado momento da vida do homem, ele sentirá a necessidade de sair da casa do pai e da mãe e constituir a sua família. Por isso você, meu irmão, que está dando trabalho a seu pai e a sua mãe há mais de 30 anos, morando na casa e sujando tudo, você está desobedecendo o padrão. Está desobedecendo o padrão. Eu estou sendo um auxiliador. Não, meu irmão, você está sendo um devorador. Pelo amor de Deus.
Nós vamos falar sobre celibato mais à frente, mas eu espero que você perceba. Deus está estabelecendo o padrão da criação. E agora, Ele determina algumas coisas. Primeiro, o homem e a mulher devem ter relacionamento entre si, Adão e Eva. Então, é totalmente errado você devotar amor correspondente a um ser humano a qualquer outro objeto da criação. Em outras palavras, você não pode amar, por exemplo, um cachorro da mesma forma que amaria um ser humano. O ser humano está acima de todo o resto da criação. Ele é a coroa da criação. Calma, ainda não começou não. Vai começar daqui a pouco. A outra coisa, você não pode, como ser humano, imagem e semelhança de Deus, nutrir sentimentos e desejos sexuais por uma pessoa do mesmo sexo. Um corresponde ao outro. O homem corresponde à mulher, e a mulher corresponde ao homem. Então, desde o Éden, nós vemos que Deus estabeleceu que sexos iguais não podem ter relacionamento amoroso. É o padrão do Criador. E a palavra para isso, quando isso acontece, é abominação. O que nós vemos em Gênesis, capítulo 2, verso 21 ao verso 25, é Deus estabelecendo pela primeira vez como homem e mulher se relacionariam. Então, você quer namorar, meu irmão? Você quer namorar, minha irmã? Encare a verdade. Primeiro você tem que namorar com um ser humano. Eu sei que isso pode parecer absurdo, mas nutrir amor equivalente a qualquer outro objeto é pecado. Em segundo lugar, você tem que namorar com alguém do sexo oposto. Você tem que namorar se homem com uma mulher, se mulher com um homem. E até aqui parece que o que eu estou falando é meio óbvio. Mas como eu falei, as coisas normais estão virando absurdas em nosso meio. Então perceba, como nós podemos pensar esse texto? Sendo realistas, meus irmãos. No fim, nós namoraremos, eu namoro já, graças a Deus, casado com minha excelentíssima esposa, ali está ela, seres humanos. Então obedeça o padrão da criação, não fuja dele, seja realista. E o que eu quero afirmar agora? Kevin DeYoung tem um artigo chamado Cara, cadê a sua noiva? É um excelente artigo, está no site da editora Fiel. E ele questiona por que moças hoje têm receio de namorar com jovens da igreja. Na realidade é uma moça que o indaga, onde estão os homens da igreja? E aí eu quero falar um pouco a respeito dessa situação e do que ele fala até no artigo. Minha irmã em Cristo Jesus, não espere o rapaz perfeito. O que está acontecendo em nosso meio, e graças a Deus, por um lado, isso é maravilhoso, é que as moças hoje se dedicam ao estudo da palavra. Se dedicam a compreender o papel
que o namorado dela deve ter em sua vida. Só tem um problema. Elas colocam esse ideal num padrão inalcançável. Elas querem o Adão antes da queda. E você pode questionar: Antônio, está errado eu esperar isso. Eu quero um John Piper. Minha irmã, não tem. Contente-se com o João Pereira. Pelo amor de Deus. Você acha que o cara nasceu perfeito de uma hora para outra? Que ele vai estar pronto em todas as áreas com 22, 23 anos de idade? É impossível. Ele vai fazer raiva a você, minha irmã. Prepare-se. Dura é a cruz e grande é o fardo. Mas é real. Para que colocar em um padrão inalcançável? Para que buscar aquilo que não existe? Me diga. Sua teimosia levará você à solidão. Então, Antônio, eu tenho que baixar o nível. Procurar o primeiro descompromissado da igreja? Também não. O cara que não sabe nem que Ageu foi um profeta. Não, meu irmão. Você tem que ser realista. Uma dica: leia o livro Quando Pecadores Dizem Sim. Sabe o que é ser realista? Você irá namorar um pecador. Alguém falho. Alguém que está em construção. E perceba, moça, o privilégio que Deus está dando a você. Deus está dando a você o privilégio de formar ou ajudar a formar o caráter do seu namorado. É para isso que relacionamentos servem. Eu melhoro a cada dia por causa daquela mulher. Por causa de Ingrid. Então, moças, pesem esse conselho. Rapazes, ó amados irmãos em Cristo, sejam homens. Adão não era um adolescente, irmão. Adão era alguém responsável. Como eu falei, um camarada que tinha a responsabilidade de cuidar do jardim do Éden. E você se questiona, abre aspas, por que a boizinha não quer namorar comigo? Meu irmão, em primeiro lugar, mude isso. Mude essa mentalidade pequena e imatura. Qual é o futuro da vida? É jogar PlayStation. E depois dobrar a meta. Não pode ser assim, não deve ser assim. Você tem que buscar o homem que a Bíblia ensina que você deve ser. Então, meninas, um consolo para vocês: não queiram o perfeito, mas queiram um homem. De moleque. O meio evangélico está cheio. Mas Deus chama na Bíblia nós do sexo masculino a sermos homens. Lidar com a responsabilidade. Ter caráter. E não ser um moleque que vira a esquina e faz o que quer. Desse jeito é bom que você morra solteiro, meu irmão. Mude. Tome uma atitude e abrace a palavra de Deus. Não seja também um robô. Um boneco mini Calvino.
A menina aperta o botão, só sai teologia. Pelo amor de Cristo, meu irmão. Quem é que aguenta? Você acha mesmo que ela quer ouvir as perguntas do catecismo todo dia? Seja humano. Mude um pouco a conversa. Em nome de Cristo Jesus. Então, o que nós devemos procurar, eu espero que esteja rindo e esteja entendendo, é o equilíbrio. É o equilíbrio. O padrão bíblico não está nos extremos, está no equilíbrio. Jovem, você irá namorar uma pecadora. E moça, você irá namorar um pecador. Ele vai falhar com você, ela vai falhar com você. Mas qual é o objetivo de relacionamentos pós-queda? É o aperfeiçoamento mútuo. Não é a curtição. É que os dois cheguem aos céus. E diante de Deus ele possa afirmar: minha irmã, seu namorado, que se tornou seu esposo, ajudou você a crescer em Cristo. Meu irmão, sua namorada, que se tornou sua esposa, ajudou você a crescer em Cristo. O outro padrão é: crente namora com crente. Eu vou ser um pouco mais leve. Crente namora com crente. Sabe por quê? Do contrário é pecado. Observe em Juízes capítulo 14, verso do 1 ao 3. Eu vou ler apenas o verso 3, mas se você em casa tiver tempo, leia toda a história de Sansão. O verso 3 vai dizer: seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre seus parentes, entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus, os incircuncisos, para conseguir uma esposa. Sansão, porém, disse ao seu pai: consiga para mim. No Antigo Testamento, Deus havia proibido os homens de Israel a buscarem esposas nas outras nações, porque isso os levaria à ruína. Eles acabariam se prostrando diante dos deuses das suas esposas. E você pode pensar: mas Antônio, depois aqui você vai ver que Deus estava controlando essa situação. Não pense que Deus colocou esse desejo em Sansão. Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Isso é um princípio bíblico. Então o que aconteceu? Deus usou a obstinação do coração de Sansão. Perceba, é o homem mais forte da Bíblia, mas parece um moleque de 4 anos de idade. Eu quero, traga para mim. Não tem diálogo com os pais. Ele nem quer nem saber a opinião dos pais. O futuro de Sansão: cego, escravizado, derrotado. Você acha então que isso é do Antigo Testamento? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 6, verso do 14 ao 16. Eu tenho que ser um pouco rápido, então me permita ler isso. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça com a maldade, ou que comunhão há, pode ter entre a luz e as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? E Belial, você deve se lembrar que é a ideia de destruição, entre aquele que restaura a criação e aquele, o inimigo, que só destrói. Que há de comum entre um crente
e um descrente. Eu sei que isso, por vezes, é muito sensível, mas questões bíblicas, por vezes, são sensíveis. Você está lendo aqui, Paulo está recomendando? Está, irmãos? O que ele está fazendo? Está ordenando. Não é um conselho, é um mandamento. E se é mandamento, quando você o quebra, você faz o quê, irmãos? Você peca. Paulo está dizendo, não se põe em julgo desigual. Qual é a ideia do texto? Julgo era a canga. Se você já foi para o sertão, você já viu uma canga de bois, que é aquele instrumento de madeira que faz com que um boi ande do lado do outro. Existiam regras em Israel para o uso desse instrumento. O primeiro é: não coloque um animal diferente. Não coloque um boi com um jumento. Por quê? Porque o boi será prejudicado. Então, a ideia de pôr em julgo desigual é: não compactue relacionamento íntimo com alguém que é totalmente diferente de você. É pecado. E eu quero afirmar a você, como pastor dos jovens em amor, nós não concordamos com isso, e para a nossa igreja isso é pecado. Deus nos chamou para a santidade, e não para termos aqui 300 jovens de coração obstinado. É melhor 50 que servem a Deus. Então, meu irmão, se você vier me pedir conselho um dia, você vai ouvir simplesmente: é pecado. Nós não abrimos mão do que a Bíblia diz aqui, irmãos. E você pode dizer: mas Antônio, e eu respeito os seus questionamentos. Você pode dizer: Antônio, mas ele é tão bom. Meu querido, você já viu pecado ruim? Antônio, ele deixa eu ir para a igreja. Meu querido, talvez você não saiba, o direito de ir e vir está estabelecido na Constituição brasileira. Todo indivíduo tem direito de ir e vir para onde quiser. Ele não pode lhe amarrar e dizer: não vá para o culto. Ele não vai fazer isso. Mas ele vai sutilmente encher seu coração de perversidade. Lembre-se, seu coração é inclinado ao mal. Portanto, corra, fuja, faça como José, deixe a túnica e vá embora. O padrão bíblico para o namoro, então, tem que ser um ser humano de sexo oposto e tem que ser crente. Essas 3 verdades são inegociáveis. Segundo lugar, encare a realidade. Abra sua Bíblia logo em Mateus 19, 10 ao 12. Mateus 19, 10 ao 12. Jesus vai estar falando sobre divórcio, mas eu quero abordar particularmente esses versículos. Os discípulos lhe disseram, Jesus está dizendo antes, que a não ser por causa de imoralidade sexual, o divórcio não pode acontecer. Então, veja só a reação dos discípulos. Se esta é a situação entre um homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu. E é lindo quando você lê isso na Bíblia, não é verdade? Ele não tem obrigação nenhuma, irmãos, mas ele ensina. Nem todos têm condições de aceitar esta palavra.
somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. O que eu quero extrair do texto aqui é a afirmação de Jesus, quando ele vai dizer que ninguém tem condições de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem é dado. A ideia é, Deus constituiu em seu povo, pós-queda, o dom do casamento e o dom do celibato. Quem sabe é você, hein, irmão, que está aí. Ai, Jesus. Mas Deus constituiu isso. E você pode questionar, Antônio, e Paulo não vai dizer que era melhor que os jovens não se casassem? Se você ler só aquela parte do texto, você vai entender isso. Mas abra sua Bíblia também em 1 Coríntios 7:7. O texto sagrado diz o seguinte: gostaria que todos os homens fossem como eu, não casassem. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, o outro de outro. Qual é a ideia? Paulo foi dado a Paulo a capacidade ou o dom do celibato. Você vai encontrar Agostinho, um dos pais da igreja, que resolveu abraçar o celibato. Mas o celibato é exceção e não regra. Pois como Paulo vai dizer, existem pessoas, e aí você juntando esse texto com o de Mateus, a grande maioria delas não tem a capacidade de viver solteiro, por isso elas devem se casar. Pessoas que abraçam o celibato e não têm o dom, sofrerão, porque abraçaram algo que pode estar além da sua capacidade. Ao mesmo passo que quem tem o dom do celibato, caso se case, sofrerá, porque não lhe foi concedido esse dom. O que nós devemos fazer? Nós devemos encarar que namorar, em primeiro lugar, não é pecado. Ser celibatário não coloca você em um grau de importância maior daquele irmão que tem o desejo de namorar. Isso não torna você um super-herói e aquele irmão que não tem um dom, um derrotado. Isso só afirma que Deus escolheu você para uma determinada área e aquele irmão se dedicará a outra área da vida. Ele constituirá um ministério que será a sua família, enquanto você viverá para sempre com Deus. Pessoas que conheci que são celibatárias, por exemplo, a doutora Bárbara Burns, vive satisfeita em Deus com sua situação. Ela não murmura, não é ranzinza, antipática, não. Ela é doce e bíblica. Existe um livro que é de Joshua Harris, que o título é Eu Disse Adeus ao Namoro. Eu só quero alertar você, houve um erro de tradução nesse livro. Na realidade, seria Eu Disse Adeus ao Dating, que é o ficar lá nos Estados Unidos.
Com isso eu também quero dizer a você que encare. Se você não tem o dom do celibato, namoro não é supermercado. Que você vai, escolhe um produto, não gostou, devolve na prateleira. Na realidade, irmãos, quanto menos você namorar, melhor. Não saia por aí trocando de namorada como se isso fosse normal, porque não é. Isso, na realidade, revela uma necessidade sua, meu irmão. Você precisa tratar. Você precisa encontrar firmeza em um relacionamento. Por isso, só namore visando o casamento. Eis a questão porque eu sou contra alguns adolescentes, ou a maioria deles, namorarem. O camarada chega e faz: tu faz o que da vida? Eu sou estudante. De certo, amém, você é estudante. Você vai fazer o que da vida? Não sei ainda, estou tentando. Tá certo, e quando tu sair com a menina, tu vai fazer o quê? Vou pedir dinheiro ao meu pai. Meu querido, você não tem aprovação dessa igreja para namorar. Pague o lanche da moça com seu bolso. Se você está assumindo um relacionamento, você tem que ter responsabilidade com a menina. Então não adianta vir todo empolgado, cantando uma música de Pimentas do Reino, antiga, de Pimentas do Reino, ou de Novo Som, essa aí foi mais lá atrás, ou de Novo Som dizendo: Antônio, eu encontrei ela, eu encontrei a desejada das nações. Eu vou dizer a você: encontre um emprego, meu irmão. Encontre um emprego. Vá arrumar o que fazer. No mínimo, não tem valer a Bíblia, que isso sai. Então seu coração não deve ser volúvel. Como no mundo, o camarada coloca: hoje estou amando fulana, amanhã deixei fulana, semana que vem estou amando Beltrana. Por isso, a corte se faz necessária. É um teste do tempo. Alguns convivem e levam até como namoro. Mas é importante haver um tempo antes do namoro, em que os dois possam se conhecer e verdadeiramente tomarem uma decisão madura. Senão, corações serão quebrados, partes serão deixadas. E eu pergunto a você, meu querido irmão, você está disposto a quebrar um coração de uma moça por causa do seu ego? Porque você é o cara? Também a você, moça, você está disposta a nutrir imensas esperanças no coração de um jovem para depois derrubá-lo, só porque você necessita ser adornada? Então respeite o seu irmão na fé, porque do contrário você estará pecando. Então, o que eu quero dizer a você: não viva pressionado. Eu sei que existe uma brincadeira terrível aqui no meio cristão e por vezes até na nossa igreja. Você não está namorando, alguém passa e diz: vai procurar. Olha aí, está parado demais. Isso talvez machuque o seu coração por não ter encontrado a pessoa ainda. Relaxe, irmão.
Descanse em Deus. Mas não durma. Pelo amor de Deus. Estou descansando em Deus, não estou fazendo nada. O resultado não vai ser muito legal, não. O que eu quero fazer é tenha um coração tranquilo diante de Deus. Ele sabe providenciar todas as coisas, meu irmão. Todas as coisas. Irmãos, se Deus cuidou do relacionamento de animais irracionais, será que Ele não vai se preocupar com o coração de um filho dele? Será que Ele vai deixar de lado? Deus está agindo na história, em nossas vidas, para a glória dEle. Amém? Por fim, lute pela pureza. Em Mateus capítulo 5, e esse texto claramente não vai se referir a um relacionamento entre um homem e uma mulher, mas muito mais ao testemunho que um cristão tem que dar no mundo. Em Mateus capítulo 5, versos do 13 ao 15, é um texto bastante conhecido, a Bíblia Sagrada vai nos dizer o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Versículo 16 agora. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Seu namoro tem que ser luz. Obrigatoriamente. Tem que ser diferente de qualquer namoro do mundo. Não pode ser igual ao que é aí fora. Tem que ser na contramão. E para ser na contramão, guarde a pureza. Não faça sexo antes do casamento. Não faça. Não se entregue ao pecado e corrompa o que Deus criou para o nosso bem no casamento. Aí no mundo, como nós lemos na introdução, todo mundo faz o que quer, faz o que dá vontade. Aqui dentro, nós cumprimos a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Creia nisso. Portanto, meu jovem, se você está aqui, está tendo relações com sua namorada, pare hoje, Deus está lhe vendo. Pare hoje. Se não aguenta, case-se. Mas não continue a viver obstinadamente nesse pecado. Será ruína para os dois. Uma outra coisa, não idolatre o namoro. Mesmo entre crentes, você pode idolatrar o seu namorado de tal forma que ele tome o lugar de Deus. Isso também representará ruína para você. Aí fora, lá fora, aonde nós temos que brilhar, há um culto à personalidade. Então, por vezes, nós vemos moças cultuando o seu namorado, dispostas a morrerem por ele. Rapazes cultuando a sua namorada, de tal forma que chegam a atos de violência, de tal forma que chegam a machucá-la, tendo em sua mente que é para o seu bem. Aqui não é assim. Aqui o caminho é outro, meu irmão. Aqui o caminho é outro.
Então, se você pensa, meu irmão, que a sua namorada é sua propriedade, é o seu ídolo, não é. Ela tem um pai celestial, e ele a livrará de você. Moça, esse rapaz não é Deus, é um pecador. Fuja dele. Se ele faz você abandonar a adoração a Deus, fuja dele. É mais saudável para os dois terminar. E reparem, viu? Faz quase uma hora que eu estou pregando, é a primeira vez que eu falo em terminar aqui, viu? Então, por favor, depois não diga que essa pregação acabou namoros. A gente está aqui é para construir para a glória de Deus, meu irmão. O que eu quero falar para você é que seu namorado ou sua namorada se sentirá amado ou amada a partir do momento que você amar a Deus acima dele. Você ama a Deus em primeiro lugar, e esse seu amor a Deus faz com que você seja uma bênção para a sua namorada ou para o seu namorado. O amor não vai, irmãos, na horizontal, ele desce na vertical. Ele vem do alto. Ele vem livre de idolatria. Ele vem para a glória de Deus. Portanto, nós não iremos tolerar aqui também namoros mundanos, tampouco conquistadores baratos. Eu quero dizer a você, corra dessa igreja ou se converta. Lobinho, aqui não é seu lugar não. Nós aqui trabalhamos para a glória de Deus, irmão. Nós aqui trabalhamos procurando agradar o Senhor. Nós, como juventude, somos sal da terra e luz do mundo. Não perca o seu sabor por conta de um namoro. Que Cristo possa firmar isso no seu coração. Olhe para a eternidade. Olhe para a eternidade. Você participará e estará casado com o próprio Cristo. Nada nessa terra se compara. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster diz: qual é o fim principal e supremo de todo homem? A resposta é: o fim principal e supremo de todo homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Faça isso, e o seu namoro será uma bênção. Que Deus em Cristo nos abençoe.